tretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra, a tua santa palavra foi lida. Nós clamamos a ti agora, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração através dessa passagem tão conhecida, mas às vezes tão mal compreendida. Dá-nos percepção, teu Santo Espírito abra o nosso coração e dá-me fidelidade nessa exposição. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Apenas a título de esclarecimento para os irmãos, os títulos em negrito que estão na divisão do texto na Bíblia, eles não foram inspirados. Então esses títulos, eles são proposições dos tradutores, dos editores. Conforme você pegar traduções diferentes, as divisões serão diferentes. E nesse caso, o versículo 12, que eu não li, ele está no parágrafo seguinte no grego. E aí ele vai com o texto seguinte. Ele é um versículo que serve em uma forma de uma transição de uma passagem para outra, poderia ser pregado de um canto ou do outro, mas no texto grego ele está junto com o parágrafo seguinte, que vai ser a próxima divisão. Então, fiquem só atentos a isso. Eu creio que essas divisões, muitas vezes elas são úteis, né? Então, as bodas em Caná da Galileia, tranquilo, não tem problema aqui, mas isso não foi inspirado, né? Da mesma forma que não foi inspirado o Jesus purifica o templo, né? O título. Então, só uma observação para os irmãos que prontamente e de boa vontade apontaram aí a princípio que poderia ser um erro da minha parte. Erros que eu de fato cometo aqui algumas vezes. Mas vamos lá, meus irmãos. Desde o início dessa série de pregações, eu tenho tentado enfatizar para os irmãos o momento histórico que tem sido registrado, que foi registrado por João. O discípulo amado, ele não apenas registra um momento histórico dessa transição, dessa virada de página na história da redenção, onde aquilo que era sombra no Antigo Testamento torna-se agora realidade no Novo. Ele não apenas registra isso, mas ele registra isso com um propósito bastante claro. Conforme ele mesmo relata no capítulo 20, nos versos 30 e 31. Como está escrito, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João tem um propósito quando ele faz esse relato. João tem uma estratégia quando ele escolhe, inspirado pelo Espírito Santo, quais histórias ele colocará e quais histórias ele deixará de fora. João tem um propósito em apresentar a fé e a tentar convencer as pessoas de quem Jesus Cristo é, e em tentando convencê-las de quem Cristo é, para que essas pessoas possam então receber a vida eterna. E dentro da maneira como João estrutura o seu evangelho, existem diversas propostas de divisão de como o livro está estruturado, e eu creio que uma boa proposta de divisão, ela considera a primeira parte do livro como prólogo. E aí entra uma discussão se o prólogo vai até o verso 18 do capítulo 1, ou se ele é o capítulo 1 todo. Mas isso para a nossa proposta de hoje não é muito relevante. Depois do prólogo, a gente entra no que é chamado do livro dos sinais, que vai do término do prólogo até o final do capítulo 12. E aí são nesses capítulos que os sinais serão realizados. Jesus Cristo fará sinais. E esses sinais foram registrados
para que as pessoas creiam. Existe uma finalidade nesses sinais. E aí eu vou falar um pouco mais sobre sinais. Depois do capítulo 13 ao 20 entra o livro da glória, onde Cristo vai ser humilhado, morto, ressuscitado e exaltado, onde a sua glória será vista, através do seu processo de sofrimento em nosso lugar. E no capítulo 21 temos a conclusão desse relato. A nossa passagem ela está inserida dentro do livro dos sinais. Só que dentro do livro dos sinais, e veja, assim como as divisões do texto aqui, eu falei que são dos editores, é possível que a gente identifique tópicos e subtópicos e faça agrupamentos com finalidade didática. E o nosso texto está inserido num trecho que vai do começo do capítulo 2 até praticamente o final do capítulo 4. Essa subseção, ela tem uma ideia, ou a gente poderia colocar quase que um cumprimento daquilo que Paulo fala na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5:17, quando ele diz: "E se alguém está em Cristo, é nova criatura", ou uma outra tradução possível, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então são 3 capítulos a mostrar a superioridade de Cristo em relação ao judaísmo. Não que o judaísmo fosse errado até aquele momento, porque era a religião que apontava para o Messias que viria, mas Cristo é o cumprimento do judaísmo e inicia uma nova fase na era da redenção, a qual nós chamamos a era cristã, onde o cristianismo surge, ele emerge e ele se expande absurdamente ao longo de 2000 anos. Agora nós entramos então nessa sessão onde Cristo, através dos seus sinais, mostrará o como ele é superior às coisas que apontavam para ele. E essa é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Eu até acredito, eu não fui pesquisar, estava sem tempo para isso, mas eu até acredito que é daqui que a gente tira a expressão "a pessoa transformou da água para o vinho". Eu acredito que seja daqui, eu não tenho certeza, mas me faz sentido ter sido daqui, essa ideia de que houve uma transformação de algo, e água não é ruim, né? Deveria ser o contrário, transformação do vinho para a água, né? Brincadeiras à parte, mas... E por essa passagem ser tão conhecida, eu tenho um desafio, porque eu acredito que você não ouviu apenas uma pregação nessa passagem. Eu acredito que você já ouviu múltiplas pregações nessa passagem. O que joga em meu favor é porque muitas das interpretações são feitas em cima desse texto, são interpretações alegóricas. Ou seja, são interpretações que não transmitem o sentido real do texto. Eles acham uma imagem e a partir dessa imagem eles tentam aplicar para a sua vida. Entre elas, por exemplo, é que essa passagem é um exemplo claro de que para um casamento ser bem sucedido é necessário que você convide Jesus para o casamento. Muitas vezes a passagem é apresentada como se os cônjuges então não apenas tivessem um compromisso de fé com Cristo, mas que Cristo fosse parte integrante do seu dia a dia. Isso é verdade? É, mas não está no texto. Muitas vezes a gente corre o risco de, porque parece bonito e porque parece fazer sentido, de pegar verdades que terão fundamento bíblico. Então é importante que os cônjuges tenham o comprometimento com Cristo, e é importante que Cristo faça parte do casamento, é verdade. Agora, se Cristo faz parte da sua vida, ele já não precisa de outro convite. Você precisa manter a relação com ele, você precisa continuar a alimentar essa relação. E esse é só um dos exemplos. Na época de faculdade, muitos estudantes querendo justificar o seu distanciamento de Deus e a sua vida de embriaguez, eles usavam esse texto para mostrar que Jesus é aquele que concordava com bebida em abundância. E existem até versões, não é nem versões, são paráfrases das Sagradas Escrituras que vão adaptar essa passagem mostrando esse fim. Mas esse texto, ele é muito mais profundo do que qualquer aplicação que a gente possa fazer direto para a vida do casamento. Se João tem como propósito demonstrar que Jesus é o Cristo, se João tem como propósito demonstrar que Jesus é o Messias prometido,
Como ele convenceria alguém que para o teu casamento ser feliz, convide ele para o casamento? Qual é a estrutura de argumento que faz esse argumento um argumento razoável ou bom? Porque João escolheu esse evento e ele escolheu outros. Muitas vezes a gente aceita muito pouco daquilo que o texto tem para nos oferecer. Agora, outro elemento importante, e a minha introdução hoje vai ser um pouco mais comprida, porque eu vou lançar vários fundamentos que vão guiar a interpretação do texto. Um outro elemento muito importante para a compreensão dessa passagem é que existe um único personagem que tem o nome citado: Jesus. Agora a pergunta que você pode pensar, né? E de que maneira que isso nos auxilia? Jesus é citado, a noiva não é citada, o noivo não é citado, o nome dos discípulos não é dado, e nem o nome da mãe dele é dado. De que maneira que isso nos auxilia? Isso nos auxilia porque coloca Jesus Cristo como o personagem da passagem. Ele é o centro, ele é o foco, é nele que recai a ênfase. E isso vai ser muito importante para a gente evitar algumas heresias existentes. Por exemplo, uma heresia existente na Igreja Católica Apostólica Romana. O foco dessa passagem não é o casamento. O foco da passagem não é a noiva, não é o noivo, não é os discípulos. O foco da passagem não é apenas a demonstração de poder de Jesus Cristo. O foco da passagem não é a mãe de Jesus. O foco é na pessoa de Cristo e quem Ele é. E porque Ele é, Ele faz. E agora, adicionalmente, e veja que eu estou chegando na metade da introdução. Adicionalmente a esses elementos que nós vimos, vários estudiosos têm percebido uma conexão entre o registro inicial de João com o relato da criação. Então, se você tiver uma boa memória, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí nós vemos então, João traz à nossa memória o princípio de todas as coisas. João nos remete a Gênesis capítulo 1. João mostra-nos que Jesus é Deus, e que Jesus não apenas é Deus, Ele é a palavra criadora, Ele participou da criação. João faz essa conexão. E agora, o porquê que João faz essa conexão? Uma das propostas é que agora, uma vez encarnado, aquele que criou todas as coisas no princípio, é aquele que fará a nova criação, resolvendo o problema criado pelo pecado. Existe então em andamento, no ministério de Cristo, uma nova criação. Existe uma renovação de todas as coisas. E isso vai ficar evidente se você contar os dias que se passaram conforme o relato de João. Ele vai dizer, no dia seguinte, então, agora ele diz, ao terceiro dia. E que esse terceiro dia calha com o sétimo dia desse registro. Apontando então para o sétimo dia da criação, que no caso, o dia do descanso. E por fim, apenas em termos introdutórios, eu creio que vale a pena a gente pensar rapidamente acerca dos sinais registrados nesse livro. E por que eu acho que vale a pena? Porque é evidente que nos nossos tempos, sinais e milagres são muito mal compreendidos. Sinais e milagres nos nossos dias são pessimamente compreendidos. João apresenta o sinal dessa passagem como sendo o princípio dos sinais. E isso dá um recado para nós, é a primeira vez na vida de Jesus que ele fez um milagre. Ele não tinha atuado miraculosamente até então. É a primeira vez que algo do gênero acontece.
E a maneira como ele diz o princípio dos sinais e a maneira como ele escreve o princípio de todas as coisas, ele continua a fazer a correlação entre criação e a nova criação. Agora, o que são sinais? O que são sinais, ou então, como as outras pessoas diriam, milagres que tantos buscam em nossos dias? Milagres que são vendidos em pseudo-igrejas. Milagres que são anunciados em faixas. Nada tem de milagre bíblico dentro dos padrões apresentados pelos evangelistas. E aqui não me entendam que Deus não possa agir sobrenaturalmente. Só não é milagre do jeito que a Bíblia fala. Deus pode curar? Pode. Agora, Ele não marca horário de acordo com a agenda do pastor. Ele faz a hora que Ele quer. Pastor não manda em Deus para Ele fazer. Não tem bispo, apóstolo, arcanjo, substituto da Trindade, que marque horário, num horário daquele, e os milagres acontecerão. Isso aí não existe, é loucura. Mas vamos ver o que os discípulos falam. E o que a gente consegue perceber no nosso tempo é de que as pessoas buscam os sinais ou esses milagres como um fim em si mesmo. Elas buscam os milagres e os sinais como um fim em si mesmo. Mas sinais, de acordo com a estrutura bíblica, sinais são atos públicos miraculosos que apontam para algo além de si mesmos. É como se você estivesse na estrada e tivesse uma placa escrita "Bem-vindo ao Porto". E para você, o Porto fosse a placa e não a cidade. As pessoas hoje em dia buscam um sinal e não aquele para quem eles apontam. Elas buscam o meio e não o fim. Mas, em outras palavras, os sinais são milagres que apontam a messianidade de Jesus Cristo. Os sinais foram usados para apontar a messianidade de Cristo e na vida dos apóstolos para dar credibilidade à mensagem do Messias que havia vindo. E quando a gente vai olhar para essa forma como os sinais foram usados no tempo bíblico, eu creio que o nosso irmão Herman Ridderbos pode nos ajudar a perceber o que são sinais. Eu peço sua atenção, vou fazer uma daquelas grandes citações, abre aspas. Na nossa exposição, chegamos à conclusão de que os milagres de Jesus têm um caráter escatológico, tem um caráter de trazer para o tempo presente coisas do tempo vindouro, como atos messiânicos de salvação. Isso decorre da ligação que o Evangelho aponta entre a atividade do diabo e as doenças, enfermidades, desastres que ameaçam o homem. Então, quando Cristo encarna, uma nova era começa na terra. Num certo sentido, é como se Satanás estivesse à solta, mas quando Cristo chega, ele chega organizando. E aí eu tenho um professor meu no seminário que diz: quando Cristo chega botando ordem na casa, é demônio saindo de bueiro, é demônio saindo de pessoa, é doença indo embora, é povo ressuscitando, é pão sendo multiplicado, é tudo acontecendo. Porque o dono chegou, o Criador chegou, aquele que tem poder sobre tudo chegou. E então ele vai continuar: depreende-se também do facto de que a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos devem ser considerados como renovação e a criação de todas as coisas, manifestando a vinda do reino dos céus. Então os sinais nos dão dicas, nos mostram de que o tempo que nós viveremos de maneira perfeita e completa no futuro, começa a acontecer no tempo presente. É quase como se fosse a abertura da janela daquilo que nós viveremos, mas que quando essa janela é aberta, as coisas invadem a nossa realidade. Mas esses milagres, contudo, são apenas incidentais. Incidentais por quê? Porque eles não devem ser considerados como um começo a partir do qual o todo se desenvolverá, mas são apenas sinais de que o reino veio. Então o reino está presente,
E esses foram sinais. E por que eles são incidentais? Porque aqueles que foram curados poderiam voltar a ser doentes. Poderiam voltar a ficar doentes. Eles não foram curados e falaram assim, agora você tem um estoque de cura para o resto da sua existência. Não, foi curado naquele momento. Aquele que foi curado da cegueira poderia voltar a ficar cego. Se o seu olho fosse furado, por exemplo. Aqueles que foram ressuscitados voltaram a experimentar a morte. Eles não foram poupados da morte como Enoque. Eles voltaram a experimentar a morte. Mas, em relação a isso, os milagres de Jesus nunca servem como um propósito, mas sempre como um meio nas suas atividades e permanecem sempre subordinados à pregação do Evangelho. Na época de Cristo, os sinais demonstravam a autoridade da mensagem que chegava. É essa a ideia. E para além da modalidade especial da autorrevelação de Cristo e da natureza da sua própria tarefa messiânica, vemos que milagres recuam repetidamente para o segundo plano em comparação com a sua pregação. Então pensa no caso dos 10 leprosos que foram curados e apenas um volta. A preocupação de Cristo não é se todos foram curados, a preocupação é cadê eles para que sejam salvos. O importante é a pregação do Evangelho, não é o sinal em si. Mas nós vivemos em tempos loucos, onde apenas os sinais têm sido buscados. Os milagres não têm propósito em si mesmo, apenas evidenciam o poder de Jesus Cristo. É quando nós olhamos o milagre e nós vemos que a sua soberania é destacada. Ele tem poder sobre a criação, ele tem poder sobre a vida e a morte, ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre os demônios. Não existe uma esfera da realidade criada, não existe uma esfera da realidade afetada pelo pecado, em que ele não seja Senhor, em que ele não tenha poder, em que eles não façam o que ele manda. Os sinais são sinais de que o dono chegou e as coisas serão colocadas em ordem. A bagunça terminou. Então, o autor continua, isso significa que um milagre é tanto uma demonstração de poder de Jesus sobre o maligno, como um sinal da futura renovação física e espiritual. Mas tem importância apenas em ligação com a pregação do Evangelho. Porque se eu colocasse diante de você uma opção, cura e condenação ou doença e vida eterna, qual delas você pegaria? Se você for sábio, é doença com a vida eterna. Que se dane a cura se eu vou para o inferno. E as igrejas, pseudo-igrejas, estão a oferecer milagres sem salvação. Eles estão a oferecer milagres sem o Evangelho. Eles estão a oferecer milagres sem a pregação do Salvador. Eles estão a oferecer poderes em troca de dinheiro. Mas enfim, os milagres não têm qualquer significado se eles forem separados da tarefa transcendente da pregação do Evangelho. Se não existe pregação, de pouco vale demonstração de poder. Até para você ficar atento, a própria Sagrada Escritura diz que no fim dos tempos, o anticristo terá poder para fazer curas. Se fosse possível, o anticristo enganaria os eleitos, diz o texto bíblico. Se você pegar Mateus 7, Jesus diz: muitos dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos cura, e Jesus dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O poder da igreja de Cristo não está nas obras extraordinárias que ela opera. O poder da igreja de Cristo está no Deus que age através de maneira ordinária em vasos humildes que apenas levam a sua mensagem. Então, os sinais não são um fim em si mesmo, mas meios através do qual
dos quais a autoridade de Cristo é demonstrada e a sua glória pode ser vista. Por isso eu quero ver com os irmãos o casamento que revela a glória do casamento por vir. O casamento que revela a glória do casamento por vir. Versos 1 e 2, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então a gente chega no 7º dia na sequência do relato de João. Caná da Galileia é um lugar bastante insignificante. Se na semana passada nós falamos da insignificância de Nazaré, Caná é mais insignificante que Nazaré. Nazaré, segundo alguns estudiosos, nunca ultrapassou a marca de 500 habitantes. Caná tinha menos. Então uma vila, um vilarejo, distante entre si, depende da localização que você aceita, mas coisa de 8 a 12 quilômetros de uma da outra, né? Então, Caná é uma cidade completamente insignificante. E é lá que o nosso Senhor resolve começar a manifestação da sua glória. E alguns detalhes desse texto, como a presença de Maria, de Jesus e dos seus discípulos, inclusive a postura de Maria, e eu que estou a nomeá-la agora, porque o texto não nomeia, a postura de Maria diante do problema apresentado, parece indicar uma proximidade de Jesus, da Maria e Jesus, em relação à família dos envolvidos. É possível que Maria até tivesse auxiliar no processo de servir no casamento. E, portanto, a gente pode com uma certa tranquilidade dizer que Jesus estava dentro de um grupo relativamente pequeno de parentes, amigos e discípulos. E uma outra coisa importante, existe uma pessoa que nem mencionada é, José. Então nós temos a tendência de acreditar que nesse momento da vida de Jesus, José já havia falecido. A gente sabe que José havia falecido no momento da crucificação, por isso que Jesus passa a responsabilidade de cuidar de Maria ao discípulo amado. Mas cá a gente vê Maria ser citada e José não. Então é bem provável que José já estivesse falecido. E para um outro elemento, para uma boa compreensão desse texto, a gente precisa perceber o que é o casamento, não no aspecto religioso, mas o que era o casamento no aspecto social, dentro daquela sociedade. E é difícil, e aqui eu vou precisar da sua atenção e do seu esforço, é difícil para nós perceber a profundidade desse evento e das consequências desse evento. Primeiro, porque a gente vive numa sociedade em que casamentos são tratados como descartáveis. Então, casamento é tratado como uma gasosa, um sumo que você pede, você não gosta, você joga fora. Casamento, nos nossos dias, qualquer discordância vira motivo de divórcio. Nos nossos dias, sentimentos valem mais do que votos e juramentos. Porque todos aqueles que casaram diante de Deus juraram que era na alegria e na tristeza. Pouco importa a sua desculpa de eu não estou feliz. É na alegria e na tristeza. Seja homem, seja mulher, honre a tua palavra, honre o teu voto. No passado, pessoas morriam por conta da palavra. Hoje, sentimentos valem mais. Eu ando infeliz. Nós pensamos diferente sobre o futuro. Os nossos gênios não batem. Não tem nada de gênio, não. Eu não te amo mais. Problema seu, aprende a amar. Amor não é sentimento. Amor não é emoção. Amor é uma decisão que os sentimentos acompanharão. Não estou a dizer com isso que não existam motivos bíblicos para divórcio. Isso é uma outra história. O que eu estou a dizer é que a nossa sociedade trata o casamento como algo descartável. E se é descartável, não é importante. Esse é um primeiro ponto. E fora que na nossa sociedade, a aceitação do divórcio é ampla, é tranquila. Não gera uma mancha em você, não gera uma mancha na sua reputação, ninguém liga para o que você falou. Está lá gravado, alguém filmou. Mas se não tivesse filmado, Deus sabe, e você não está a honrar.
Então esse é um primeiro elemento que já torna difícil você perceber a importância desse evento. Uma outra dificuldade que nós temos é que a gente vive numa sociedade que celebra tudo e ao mesmo tempo não celebra nada. Então a nossa sociedade celebra mêsversário. Então a criança nasceu, daqui a pouco vai ter diaversário, todo dia uma celebração. A nossa sociedade chegou num ponto em que a gente celebra aniversário de bicho de estimação. A gente celebra qualquer coisa sem importância. É um bicho que viveu mais um ano. Não tem alma, não vai para o céu, não vai para o inferno, vai para a vala. Acabou. Mas a gente celebra, faz festa, gasta dinheiro e gente passar necessidade, uma outra história. Para outro dia. Mas o que é diferente do tempo bíblico, e é por isso que para nós é estranho e é distante, não sei se sabia, mas não tinha muita comemoração naquela época, fora as festas religiosas. A sociedade não era organizada igual a gente, que tem tempo à toa. O povo vivia trabalhando e vivia cansado. Não tinha lá, vamos lá no Continente, hoje no Mercadona, pega lá o Red Velvet, pega não sei o que e vamos celebrar algo. Não tinha isso aí. O casamento era a celebração de uma vida. O casamento era e era a festa da vida. Negócio de comemorar aniversário, besteira. Era o casamento, era essa a celebração. E outro detalhe importante é que em alguma medida a nossa sociedade mantém isso. Na verdade não mantém, mentira, não mantém. Na época bíblica a responsabilidade da festa era do noivo e não do sogro. Que muitas vezes o povo põe na conta do sogro, né? Foi o meu caso, né? Porque eu era quebrado, tinha só uma bicicleta velha e a Dani foi doida. Mas a festa de casamento era o cartão de visita do noivo para a família da noiva. Começa a pensar nisso. A festa da vida. E era nisso que ele ia mostrar para a família as suas posses e a sua capacidade de planeamento e a sua capacidade de provisão. Imagina, qualquer falha nessa festa, imagina o sogro do noivo. Falhou, o cara já começa a pensar, esse vagabundo vai tratar mal minha filha. Minha filha vai passar fome, minha filha vai passar necessidade. Era o cartão de visita. E eu lembro aqui, né, todo pai tem essa preocupação, né? Eu lembro quando, logo no começo do namoro, eu e a Dani, a gente queria casar, né? Cheio de ânimo, tava lá com 4 meses de namoro, vamos casar, tudo. Aí meu sogro, sábio, falou, ó, tá querendo casar? Eu falei, tô, leva a sério tua filha e tal, né? Aí ele fez a pergunta que quebrou todas as pernas que eu pudesse ter, todos os meus braços, me deixou aleijado lá no chão. Como que tá a faculdade? Rapaz, então. Aí começou a parte ruim pro meu lado, né? Foi quando eu tive que tomar vergonha na cara e concluir a universidade, né? Mas é um pouco disso, né? A festa mostrava a responsabilidade e a capacidade do noivo em cuidar da noiva, sua futura esposa. E um outro elemento que é distante para nós é a cultura bíblica, né, especial dentro do povo judeu, é uma cultura marcada por honra e vergonha. É uma cultura marcada por honra e vergonha. E isso é distante para nós. Existem algumas culturas asiáticas que é marcado por vergonha e honra, na qual a pessoa tem o seu nome cogitado em algum escândalo, a primeira coisa que ela faz é resignar do cargo. Ela abre mão do cargo político, do cargo na empresa. Em alguns casos chega ao extremo, como por exemplo na cultura japonesa, do cometer o suicídio. Tamanha é a vergonha que a pessoa sente por aquilo que ela fez. Agora, não é assim que a nossa sociedade funciona. Quando a gente olha para a sociedade brasileira e portuguesa, nós percebemos que definitivamente honra e vergonha pouco importa. Porque nós temos um bando de sem-vergonhas, acusados e condenados, por exemplo, por corrupção, a dar entrevista falando como se fossem arautos da moralidade, e tudo é tido como normal. Você tem pessoas condenadas a governar diversas esferas da sociedade, e
Tem condenados que têm a cara de pau se candidatar de novo. Então, honra e vergonha para nós não importa muito, de maneira geral na sociedade. Para você e para mim pode importar, mas de maneira geral na sociedade, não. Tem fã-clube desses camaradas, tem torcida desses loucos, tem torcida para esses vagabundos. Sem dar nome, é tudo quanto é canto. Então, dessa forma, para nós é difícil perceber o tamanho do problema, a dimensão do desastre que aquele noivo ficaria se a notícia que o vinho tinha acabado chegasse para os convidados. Ele ficaria marcado para o resto da vida dele, num buraco chamado Caná da Galileia, por seu noivo que não deu conta de fazer uma festa para a mulher. Era o resto da vida a viver com vergonha, a andar de cabeça baixa na rua, porque ele não teve coragem, ele não teve condições de prover. Então, chega no verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Agora a mãe de Jesus entra em cena. E cá nós precisamos ter atenção redobrada para não cairmos na heresia da ICAR acerca de Maria. A ICAR é a Igreja Católica Apostólica Romana, para aqueles que nos visitam. Essa passagem é normalmente utilizada para justificar a idolatria a Maria, para justificar a intercessão a Maria. Inclusive no Brasil é comum você ver adesivos, em carros a dizer: pede para a mãe que o filho atende. É o rabo a abanar o cachorro. É a completa inversão dos valores. Entretanto, conforme colocado no início, essa passagem está longe de ter o foco em Maria, uma vez que o nome dela nem é citado. Ela é a mãe de Jesus. Ele é o referente. Ele é a referência para que todos sejam apontados. Essa passagem nada tem a ver com Maria. Não é a principal mensagem, o foco não está em Maria. Entretanto, isso não significa que nós não possamos aprender com a postura de Maria. Maria, veja, quem criou o problema não foi Maria, quem criou a doutrina não foi Maria, foi a Igreja Católica na década de 40, 50, 1940 e 1950. A igreja viveu sem essa heresia durante séculos e mais séculos. Isso é loucura recente, isso é desvio recente. Maria nada faz de errado, a princípio. Nada tem de errado. Ela, preocupada com o problema da festa, ela procura o seu filho. E nós podemos ver que ela tem uma postura adequada e que ela exerce misericórdia. Que ela poderia virar para Jesus e dizer: esses caras de hoje em dia não dá conta de ir fazer uma festinha para a esposa. Igual eu faço com os adolescentes. Os caras não dá conta de fazer isso aqui hoje. Ela poderia ter feito isso, mas ela não faz isso. Ela vai em direção para tentar resolver o problema. E um comentarista vai dizer o seguinte, que no Antigo Oriente Próximo existia um forte elemento, olha como que esse negócio do casamento era pesado, um forte elemento de reciprocidade em relação aos casamentos, em que, por exemplo, era possível, em determinadas circunstâncias, você intentar uma ação judicial contra um homem que não tivesse fornecido o presente de casamento adequado. Se o cara não deu o dote certo, não organizou a festa, ele podia ser processado. O negócio era sério, Isso é bastante estranho aos nossos costumes de casamentos e tendemos a ignorar essas possibilidades. Mas significa que quando o fornecimento de vinho falhava, havia mais do que constrangimento social. O noivo e sua família podiam muito bem estar envolvidos numa pesada responsabilidade financeira. O presente dado por Jesus era, portanto, duplamente importante. E a gente vê a importância, essa é fácil, a gente vê a importância social do presente. A gente vê que a família do noivo, o noivo, eles foram livrados da vergonha, eles foram livrados de uma dívida, Jesus resolveu de fato o problema dele, mas isso é permanecer apenas na superfície. O mau planeamento do noivo não apenas acabaria com o clima da festa, mas também seria interpretado como uma falta de educação, não apenas com a noiva e sua família, mas também com os convidados. Cá já temos antecipado a importância social desse sinal que Jesus realizara. A vida de um homem que provavelmente seria arruinada, acabaria por ser exaltada.
Diante da entrada da mãe de Jesus em cena, vale a pena refletirmos acerca da sua postura. Se até o momento Jesus não tinha feito nenhum tipo de sinal e milagre, o que Maria esperava? Veja, esse é o princípio dos sinais. Por que Maria foi procurar Jesus então? Eu acho que é uma pergunta honesta essa. E aí algumas possibilidades surgem, né? Um dos recém-falecidos grandes nomes da teologia, John MacArthur, ele vai argumentar que uma das razões pelas quais Maria foi procurar Jesus é porque não existia pessoa mais sábia na face da terra. Maria viu durante aproximadamente 30 anos Jesus resolver todo quanto é tipo de problema do jeito certo. Ninguém dava conta de resolver, Jesus dava. Aí eu vou acrescentar um toque. Jesus não tinha na sua natureza humana afetada pela queda. A sua razão era completa, a sua razão era plena, era confiável. A sua sabedoria era perfeita. Não tinha problema que Jesus não daria conta de resolver. Então Maria simplesmente falou assim: eu tenho um filho, ele é tão misericordioso, eu confio tanto nele, tudo que eu precisei na minha vida toda, é a ele que eu vou interceder. Entende como tem gente que põe a Bíblia de cabeça para cá, para baixo? É ela que vai interceder a Jesus, é ela que está pedindo por socorro. Não fala que o noivo foi atrás de Maria, não fala nada disso. Agora, existe, né, você pensar que Jesus, esse é um outro pensamento muito bom, é o único ser que passou pela terra, que nunca teve uma ideia ruim. Já pensou isso? Você vive cheio de ideia ruim na tua cabeça. Eu vivo cheio de ideia ruim na minha cabeça, todo dia eu tenho uma ideia ruim, ou várias. Ele nunca teve uma possibilidade de ideia ruim. Era ele mesmo que ela tinha que recorrer. Essa é uma das possibilidades. A outra das possibilidades é que Maria tivesse no seu coração as palavras que foram ditas pelos anjos antes da concepção virginal, de quem ele seria. É bem possível que, se Maria creu nessas palavras, e ela creu, de que ela passou a vida toda esperando esses momentos. Quando será que ele vai se manifestar? Era uma vida na expectativa de assim, hoje, será hoje. São essas duas possibilidades. Qual delas? Não sei. Eu sei que qualquer uma delas é bastante interessante. Agora, o que o pessoal tem dificuldade de entender? Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Num primeiro momento, a gente pode pensar que Jesus Cristo dá uma resposta mal educada para a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo? Isso é leitura sua. Na cultura judaica era comum você chamar uma mulher de mulher respeitosamente. Hoje em dia é ofensivo, né? Você está assumindo o meu gênero, né? Mas Jesus, ele chega e diz: mulher. É como: senhora, madame, que tenho eu contigo? O que há entre mim e você? O que há em comum entre nós dois? E essa é a parte mais difícil. Era bastante não usual um filho chamar a mãe de mulher. Isso não era costume. Então isso nos dá alguns indícios do que está a acontecer. E Jesus, quando ele dá essa resposta, ele está aproximadamente com 30 anos. É mais ou menos essa a faixa etária de que ele tem o início do seu ministério. E quando Jesus diz a ela mulher e não a chama por mãe, o que Jesus está a deixar claro para Maria é: o nosso relacionamento mudou. Eu agora não sou mais o teu filho no sentido de que eu respondo a ti. Eu sou um adulto e o que importa agora é o meu ministério. E que me importa é que agora eu não seja conhecido como filho de Maria, mas sim como filho do homem, o Messias prometido. Mulher. Maria percebeu que naquele momento o filho que ela tinha em casa, no bom sentido, tinha ido embora. Ele entra na fase adulta, assim como deveriam entrar os homens quando casam, né? Ou até quando já sai da faculdade, mas outra conversa para outro dia. E a fala de Jesus, aí é outra coisa, né? Essa ideia de que eu tenho entre mim e ti e tudo mais,
é apontando essa fase: a senhora tem uma perspectiva de vida, mas agora eu tenho o meu ministério. E por fim ele fala: ainda não é chegada a minha hora. E essa hora aqui, ela se diz respeito à morte e à exaltação de Jesus Cristo. Então o texto deixa claro que não é agora a hora dele morrer e ser exaltado, é a hora dele estar no começo do ministério. Mas à medida que o seu ministério tornava-se público, cada vez mais a morte ficava mais perto. Quanto mais ele cumpria o seu objetivo, a sua missão, mais a morte se aproximava. E é isso, é claro, quando você olha, por exemplo, em João 12, 23, ele vai dizer: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E então vai começar o processo do sofrimento para que ele fosse crucificado. O Jesus sinaliza então essa nova fase no relacionamento com a sua mãe, que daria então o início à manifestação da sua glória. E aí a mãe de Jesus vai responder não a ele, mas ela vai responder à fala dele. E ela diz: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Se no verso 3, Maria falou como a mãe de Jesus, agora ela fala como uma serva dele. Ela, sem saber o que aconteceria, ela não tinha a menor noção do que Jesus faria. Ela deposita a sua esperança naquele de quem ela mesma disse em Lucas 1, 46 a 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem é o Salvador dela, senão o próprio Cristo, o único Salvador existente? Ela se alegra no próprio Filho, na ação do Deus Trino na sua vida. E ela vai dizer: porque contemplou na humildade da sua serva. Ela não tem mérito, foi Deus quem a contempla, é Deus quem derrama graça sobre a vida dela. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, não porque ela fez, mas porque Deus deu. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Se Maria tivesse viva e fosse na igreja católica apostólica romana, ela ia arrumar uma confusão com os padres e tudo. Vocês são loucos. Sou eu que me submeto ao meu filho, sou eu que me rendo a ele, eu que deposito a minha confiança nele, é eu que vou atrás dele para interceder diante do Pai por mim, não o contrário. Loucos. Podia acontecer isso, né? Eu podia trazer Maria de volta aqui para a gente ver isso acontecer. Mas como dito anteriormente, o foco dessa passagem está no único personagem nomeado Jesus. Todos os outros têm nele a sua referência. Maria aqui não é retratada como aquela que dá ordem a Jesus, mas sim como a mãe de Jesus, que tem a sua esperança depositada nele. A sua confiança em Jesus é tamanha, que mesmo sem saber o que aconteceria, ela confiava na compaixão sempre evidente na vida do seu Salvador, Jesus Cristo. Então, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Esses versos apontam-nos a mensagem principal do texto. O núcleo do texto está nesses versos, por isso prestem bastante atenção. Lembram daquela passagem que os fariseus chegam para Jesus e falam assim: mas os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos? Você lembra dessa passagem? E Jesus vai responder: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. A implicância dos fariseus era com o processo cerimonial, a tradição judaica de você lavar as suas mãos para trazer uma pureza ritual para que você pudesse se alimentar. A pureza ritual era essencial na vida judaica e seria necessária dentro da cerimônia de casamento. É por isso que você tinha então 6 talhas de purificação no casamento, onde águas seriam colocadas, as mãos seriam lavadas, inclusive acessórios seriam purificados nessas talhas. E não sei porquê, mas você não deve saber quantos são 2 ou 3 metretas, certo?
de 12 a 18 metretas. O quanto é isso? Né? Será que é tipo a água que nós trouxemos aqui hoje para batizar a Helena? Será que é isso o suficiente? Mas, como a gente não tinha na época em metro, não tinha ISO, o pessoal fabricava as talhas e elas não tinham necessariamente exatamente o mesmo formato e o mesmo volume. Mas, considerando essas 2 ou 3 metretas nas 6 talhas, dava algo em torno de 450 a 700 litros. 699 litros. Imagina o que ia custar o vinho de Jesus nos dias de hoje. O melhor vinho que já existiu na história. Porque quem que faz algo melhor do que ele, o Criador de todas as coisas? Os caras de Caná da Galileia. Isso é uma reflexão minha, pode ter algum erro aí, né? Mas os caras de Caná da Galileia tomaram um vinho que nem os maiores multibilionários da tempo presente conseguem comprar. É na insignificância que Deus exalta. Coisa beleza, né? Uma maravilha, né? Mas uma coisa importante é que essas talhas, em especial a água, apontavam para a purificação ritual. É você estar limpo diante de Deus. Agora, tem um detalhe importante, que o número de talhas são 6 no total. E aí, dentro da maneira como nós percebemos os números nas Sagradas Escrituras, 6 é o número da imperfeição. Por isso que o pessoal fala que o número da besta é o 666, 666. E por que o 6 é o número da imperfeição? Porque falta 1 para ser perfeito, que é o 7. Que é o número normalmente associado à pessoa de Deus. Então, como ele é quase aquilo, ele não é o aquilo. E o que isso vai apontar para nós? Que essas 6 talhas mostram a incompletude, a imperfeição, a incapacidade do método de purificação, de purificar verdadeiramente o ser humano. Não era aquele processo que purificava, mas aquele a quem ele apontava que purificava. Então, diante de um casamento em ruínas, Jesus ordena que as talhas sejam cheias e, na sequência, determina que os serventes levem ao mestre-sala ou ao garçom responsável. E uma coisa importante de notar é que provavelmente até as pessoas envolvidas nesse serviço eram próximas das famílias, né? As vilas eram pequenas. E tem uma coisa interessante que normalmente você não pensa. Não existia cerimonialista nessa época. Você não podia contratar a Cleodi para organizar o seu evento, que era uma das coisas que ela fazia no Brasil. E aí ela toca. Não, era você. Não tinha buffet para organizar comida, pôr o richô. Não tinha nada. Era tudo com o povo envolvido. E tudo povo leigo. Certo? Era o povo do dia a dia ali da roça, que era onde era Caná, certo? E aí os serventes têm a menor ideia do que aconteceu até então. Eles vão lá para o garçom-chefe. Então, tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Aí veja que doideira. O que eles tiraram? Água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então eles tiraram água e o cara tomou vinho. Uma das coisas interessantes é que a reação desse mestre-sala fala por si. Após provar o vinho, ele fica impressionado com a lógica invertida do noivo. Porque, normalmente, por que o vinho é melhor a servido no começo? Que existe. Primeiro, a pessoa está completamente sã. E a língua, não fica achando que lá tinha água com gás para você limpar a papila gustativa, não tinha nada disso. Então, quanto mais você ia beber do vinho, mais o gosto já não te importava tanto. É igual você pensar, quando que a comida fica mais gostosa? Quando você está com fome ou quando você está cheio? Quando você está cheio, mas você fala assim, não, pode vir um doce que você mais gosta. Não, agora não dá. Agora, quando você está com fome, até a cenoura e o pepino que a Kathleen gosta lá com humus fica bom. Para alguém, porque para mim nem assim vai. Mas é essa a ideia. Né? Então a lógica ela é invertida, porque você precisaria de pouco vinho bom no começo, porque depois com vinho ruim você dava conta. Se o cara era quebrado, essa era a solução. Mas Jesus faz lá quase 700 litros de vinho, do mais top que tem. Ia ganhar todos os prêmios de qualidade dos nossos dias, né?
E outra coisa importante aqui, é que não sei se você percebeu, mas João ele não relata o milagre em si. Ele não fala como que aconteceu. Por isso que eu enfatizei, ele tirou água e o cara bebeu vinho. João não está preocupado na maneira como o milagre acontece, João está preocupado com aquilo que ele significa. João tinha uma visão bíblica de sinais e milagres. João não ficaria a correr atrás de igreja, atrás de quero coisas para a minha vida. Interessante que você não vê, Jesus não disse nada para a água. Teve hora que Jesus falou assim, vento, sossega, já deu. Ele não falou nada. Tem dia que ele vai dar uma cuspida lá no lodo e passa no olho do cara e ele é curado. Aqui ele não estalou o dedo, ele não fez um passe de mágica, ele não fez nada. Ele só falou, põe aí e leva lá. E isso é bastante interessante, porque ele simplesmente desejou que acontecesse e aconteceu. O nome disso é poder. Isso é poder. E um comentarista vai falar assim, este milagre em particular significa que existe um poder transformador associado a Jesus. Ele transforma a água do judaísmo no vinho do cristianismo, a água da ausência de Cristo no vinho da riqueza e da plenitude da vida eterna em Cristo, a água da lei no vinho do Evangelho. Aquilo que fora prometido no Antigo Testamento é agora em Cristo tornado realidade. A sombra já não precisa existir, a luz veio. Em Cristo existe a plenitude de vida. Contudo, ainda temos um significado mais profundo nesse sinal. Um outro comentarista, Bill, ele vai falar que o Antigo Testamento fala frequentemente e figurativamente do vinho servido num grande banquete. Por exemplo, em Isaías 25:6, o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. E vinho velho aqui é amadurecido, né? Não é vinho velho que vai jogar fora. Coisa fina. E este banquete prometido por Isaías e por outros profetas, como Jeremias, Oséias, Joel e Amós, eles apontam para o dia em que definitivamente Deus restaurará todas as coisas. Quando Cristo vier a segunda e definitiva vez, onde todas as coisas forem resolvidas, todos os efeitos da queda forem removidos, nós seremos glorificados. E então, esse banquete acontecerá. O que Jesus mostra nesse primeiro casamento é uma antecipação, é um antegosto para que nós possamos continuar com o nosso coração alinhado e olhando para a restauração futura de todas as coisas. Nós vivemos na tensão do já e do ainda não. Fazia tempo que eu não falava essa, né? Em Cristo, essa nova criação e a restauração de todas as coisas já começaram, mas ainda não podemos vê-las completamente concluídas. Você pode testificar por isso. Você já não é a pessoa que você era, mas você ainda não é a pessoa que você precisa ser. A restauração, a renovação da sua vida já começou, mas ela ainda não está completa. Esse dia chegará. E se a nova criação, que todos aqueles que são em Cristo tornam-se, você se torna um outro tipo de ser humano. É uma transformação completa no seu ser. Se a nova criação e a restauração começaram em um primeiro casamento, em um casamento na primeira vinda de Cristo, será na sua segunda vinda, quando Ele vier para casar com a sua igreja, que ambas serão concluídas. Será na segunda e definitiva vinda de Cristo que nós seremos totalmente transformados, libertos de todo o pecado e de todas as suas consequências, e seremos então glorificados, conformados completamente à imagem do Filho. E não apenas isso, toda a criação será restaurada ao seu estado pré-queda. E essa cena apresentada por João torna-se a ocasião em que uma das facetas da missão messiânica de Jesus é revelada, a saber, que Ele
é o portador de uma grande alegria escatológica, que é simbolizada pela abundância de vinho. Jesus Cristo traz alegria para onde a tristeza dominaria, se a notícia se espalhasse. Conforme foi dito no início da pregação, esse é o 7º dia, dentro da janela da semana da nova criação feita por Jesus Cristo. Esse é o dia do Senhor, o dia do descanso. Essa alegria escatológica, representada pela abundância do excelente vinho, só é possível através do descanso dado pela verdadeira purificação, que é obtida através do cálice da nova aliança, o sangue de Jesus derramado na cruz. Cristo mostra através desse milagre que não apenas o ritual judaico era imperfeito, é que a água não era suficiente. Era necessário que o seu sangue fosse derramado por mim e por você, para que nós pudéssemos ser purificados de todo o pecado. Nada está fora ao alcance do seu sangue. Essa é a completude, essa é a perfeição que nós encontramos em Jesus Cristo. É nele que nós encontramos o verdadeiro descanso. É nele, porque eu estou puro diante de Deus, que eu posso descansar. É nele que existe abundância de alegria. É nele que existe vida plena. É nele que existe completude. E agora eu quero fazer uma breve reflexão. Qual foi a última vez que você, em oração, se alegrou e agradeceu a Deus pelo fato de você poder orar porque você está limpo, porque Ele morreu no seu lugar? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus na pessoa de Jesus Cristo por você ser limpo de todas as corrupções do seu ser, de todos os seus pecados cometidos? Quando foi a última vez que você diante dele derramou o seu coração? Eu não sou digno. Obrigado pela sua boa obra. Ao mesmo tempo, essa passagem traz uma esperança imensa ao nosso coração. E traz uma esperança imensa para você que tem vivido uma vida distante do Senhor. Para você que tem vivido uma vida de pecado contínuo, deliberado, pecados horríveis. Há purificação disponível para você no sangue de Jesus. Há esperança para você. E aí nós chegamos no verso 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nessa passagem, Natanael começa a perceber o significado da frase: maiores coisas do que esta verás. Natanael, 3 dias depois, já está a experimentar daquilo que vem do alto, dos céus abertos e o Filho a derramar e a tornar a realidade celestial presente aqui na terra. Esse texto mostra que o objetivo de João para que creiam é cumprido através desse sinal na vida dos seus discípulos. E o crer aqui não é porque eles não criam, é porque a sua fé foi aumentada. É o crer porque agora eles veem que ainda mais é possível do que eles imaginavam. Eles estavam diante daquele que o conhecimento nunca poderá ser exaustivo acerca da sua pessoa. Era encanto atrás de encanto. Encanto não de magia, mas encanto de ficar maravilhado. E o comentarista Carson, ele vai falar do uso da palavra sinais, porque nos outros evangelhos, normalmente eles usam milagres, obras maravilhosas, grandes maravilhas, e João, ele opta pelo uso da palavra sinais. O Carson fala que o Novo Testamento usa essas diversas palavras, para milagres. A mais comum são obras poderosas, mas ela não aparece em João. Outra são maravilhas, milagres.
e aparece aqui somente uma vez conectada a sinais. E é somente João que foca tanto e profere essa simples palavra sinais para falar dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, então, nunca são simplesmente cruas manifestações de seu poder, menos ainda simples truques de magia para impressionar as massas. Mas os sinais são manifestações significativas de poder que apontam para além de si mesmo, para realidades mais profundas que podiam ser percebidas com os olhos da fé. Nesse evangelho, o próprio Jesus se refere a seus milagres e às suas outras atividades como obras. Com esse primeiro sinal, Jesus revelou a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sua glória seria revelada, em medida ainda maior em sua cruz, ressurreição e exaltação. Mas cada passo ao longo desse curso, ao longo desse ministério, era um prenúncio daquela glória. Sinais demandam respostas. E sinais demandam apenas dois tipos de respostas: crença ou ainda mais descrença. Aquele que não crê, quando vê um sinal, como relatado aqui, e continua sem crer, ele dobra a sua aposta. Sinais não são percebidos com os olhos físicos, mas são com os olhos da fé. Esse sinal, além do significado da purificação, mostra-nos o poder de Cristo sobre a criação, deixando claro o seu poder incomparável. Depois de curiosidade, vai no Google e compara a fórmula molecular da água e do vinho. Só vê o que Jesus fez. Depois você olha lá, só vê a diferença. A verdadeira percepção dos sinais opera em um nível espiritual, seja a sua aceitação ou a sua rejeição. Pense em quantas vezes Jesus operou sinais, e muitos responderam com ódio e esquemas para tirar-lhe a vida e acabar com o seu ministério. Com esse sinal, Cristo manifestou a sua glória para os seus discípulos e eles creram. A sua fé, a fé deles, foi aumentada na pessoa de Cristo. Meus irmãos, se no capítulo 1 a gente pode perceber o capítulo como um longo testemunho acerca da pessoa de Jesus, seja por João Batista, seja por André, Filipe e Natanael, o milagre de Caná, o capítulo 2, pode ser visto como uma autoafirmação de Jesus sobre quem Ele é. Se no capítulo 1 nós ouvimos, agora no 2 nós vemos. Jesus Cristo está a confirmar tudo que foi profetizado acerca de si. Ele é de fato o Filho de Deus, Ele é o Messias prometido, Ele é o Cristo. Jesus, na sua primeira manifestação pública, mostra a sua glória e testemunha sobre a sua missão no casamento. Vidas que seriam marcadas pela vergonha, tiveram a sua vergonha removida, pelo sinal que apontava que a verdadeira purificação só seria possível através do sangue de Jesus. A tristeza que estaria presente na festa pela falta de vinho, foi substituída pela alegria evidenciada na abundância do melhor vinho ser servido no final. A crença inicial dos discípulos, ainda fundamentada no testemunho de João Batista, agora é aprofundada através de um sinal que manifestou a glória do nosso Senhor. Entretanto, tudo isso ainda é um antegosto daquilo que viveremos. Já vemos uma nova criação e restauração em andamento, mas ela ainda está longe de ser completa. Na sua segunda e definitiva vinda, Jesus, após ter realizado a purificação da igreja, virá para casar-se com ela, revesti-la de glória e perfeição, para que possamos viver uma vida de alegria perfeita no novo céu e na nova terra, porque Ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E por isso eu quero fazer 3 breves aplicações, meus irmãos. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei qual é a quantidade, eu não sei qual é a intensidade dos seus pecados. O que eu sei é que não importa quão numerosos e horrendos eles são, existe em Cristo
purificação para a sua vida. Ele é capaz de purificar o maior pecador. Se você tem andado distante do Senhor, é hora de retornar para Ele, pois Ele tem poder para purificar dos pecados, e Ele tem poder para te conduzir para a vida eterna. Segundo, seja grato pela purificação obtida através de Jesus Cristo. Ele sofreu em meu e em seu lugar, para que você tivesse acesso diante do Pai, em vestes dignas diante do justo juiz. E por fim, existe em Cristo alegria verdadeira e abundante. Hoje é o dia para o início de uma nova vida. Se você já crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia para uma nova caminhada de intimidade com Deus. É dia para você decidir ter uma vida de maior intimidade com Ele, individual e coletivamente. É dia de você investir na sua vida devocional e na sua vida como igreja. E vida essa, na qual você poderá usufruir da verdadeira alegria, vinda direto do trono da graça, sem intermediários, é direto do trono de Deus. Se você ainda não crê, hoje é o dia para que uma nova caminhada tenha início na sua vida. Arrependa-se da vida que você tem vivido, volte-se para Deus, deposite a sua fé em Jesus Cristo e venha usufruir da alegria verdadeira e abundante. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, foi exposta, e diante de tamanha obra que nos cabe ficar maravilhados. Diante de um sinal, de um milagre da transformação de água em vinho, o Senhor nos comunica que a purificação está disponível em Cristo Jesus através do seu sangue derramado na cruz. É através do nosso Senhor e não de esforço próprio, não é através dos nossos méritos, não há outro caminho senão o nosso Senhor. Dá-nos um coração, Pai, que se maravilha com a perfeição da sua obra. Dá-nos um coração que admira o nosso Senhor e a purificação disponível nele. Dá-nos um coração grato. Dá-nos um coração grato por sermos aceitos diante de Ti através do sangue da purificação. Conduza-nos, Senhor, em novidade de vida. Conduza-nos em crescimento de graça diante do Senhor. Conduza-nos numa vida de intimidade individual e de intimidade coletiva com o Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém.